Eu tenho convicção que Deus vai fazer grandes coisas em 2021. Ele vai fazer grandes coisas porque Ele é um Deus que Ele não se limita. Ele não se move por circunstâncias. Ele não está preso a decretos. O nosso Deus é um Deus todo-poderoso. Ele é o dono do ouro e da prata. Nenhuma riqueza humana consegue impressionar a Deus. Pelo contrário, Ele é dono de tudo. Ele é dono de tudo. Nada impressiona a Deus. As coisas que impressionam realmente a Deus, que tocam a Deus, uma delas é a gente ter um coração contrito, não é? A Bíblia diz que um coração contrito e um coração quebrantado, Deus não vai desprezar. Então, quando você se aproximar dele, se aproxime dele com desejo de buscá-lo. Não para as pessoas verem, as pessoas certamente verão, mas busque a Deus por aquilo que Ele é, não necessariamente por aquilo que Ele pode fazer. Mas eu tenho convicção que Ele vai fazer grandes coisas na sua vida. Deus, Ele tem te dado a vida, e a nossa vida biológica, irmãos, é por causa de um propósito. Eu posso, se eu não tivesse o entendimento da palavra, se eu não tivesse Jesus no meu coração, a minha vida eu seguiria ao meu bel prazer, não é isso? Por mais que eu tivesse uma família, por mais que eu tivesse princípios, mas não tivesse Deus ou o entendimento dos propósitos de Deus, eu poderia simplesmente viver a minha vida, ganhar dinheiro, comprar coisas, me divertir e viver uma vida sem propósito. Mas a nossa vida, quando a gente se entrega para Jesus, a gente pode gozar de todas essas coisas. Porém, a nossa vida tem um propósito. Os nossos dias são com um propósito. Não é isso? Se a gente vive, diz o texto, não é? De Romanos, se a gente vive, é para Deus. Se a gente morre, é para Deus. Então Paulo diz assim: se vivemos ou morremos, para o Senhor vivemos. Ou se morremos, para o Senhor morremos. A nossa vida está ligada a um propósito de Deus, aquilo que Ele deseja que a gente realize nessa terra. E é muito bom. Eu lembro que Paulo, ele dizia assim, não é? Olha, eu tenho tanta convicção do céu, eu estou parafraseando o que ele disse, não é? Mas ele dizia assim: eu tenho tanta convicção do céu que eu quero estar com o Senhor. Eu quero ir logo estar com Ele. Ele não tinha a menor dúvida que ele queria ser. Me leva agora, Senhor, faz eu morrer agora. Que eu morra agora e eu vá para o céu agora. Mas ele diz assim: mas se for para cumprir o propósito de Deus e abençoar a igreja, que eu fique mais um tempo. A nossa vida aqui, você deve entender isso. O teu primeiro propósito é servir a Deus. É acima de todas as coisas. Tudo. Por isso que Deus tem que ser o seu comandante. Tudo que você for fazer, você precisa perguntar para Deus se pode. Seja uma viagem de negócios, ou seja uma viagem de férias. Você deve perguntar para Deus, porque Ele é o teu dono. Amém? E no restante, Ele quer que você viva, mas certamente você é como se você fosse um soldado que tivesse engajado no seu grande exército. Que você tem uma função, você tem algo para realizar. E o que Ele vai fazer para quem tem um propósito? Ele vai prover todas as coisas. Ele vai prover as nossas armas. De fato, Ele já proveu, não é? Todas as nossas armas, toda a nossa provisão, a nossa saúde, a unção que a gente precisa para realizar as coisas. Eu diria que é o maior projeto que você tem para a sua vida é servir a Deus. Tudo tem que estar em segundo plano. Amém? O teu amor tem que ser para Deus. Os teus filhos, eles têm que estar em segundo plano. Teu marido e esposa, segundo plano. Primeiro plano é Deus, sempre é Deus. Mas então, eu creio que Deus vai nos marcar neste ano com grandes coisas. Você não vai morrer. Se você morrer, você está com o Senhor. Mas se você viver, é para o Senhor que você vai viver. Então, 2021 vai ser um ano que você não vai morrer. Então você pode dizer assim: eu não morrerei, antes viverei e contarei o quê? As bênçãos do Senhor. Amém? Então Deus, Ele quer marcar você em 2021 e eu creio que Ele vai fazer isso com todos nós.
Eu creio que vai haver, nós temos orado por isso. Temos orado, temos chamado o aumento do Senhor, temos declarado coisas, mas eu sei que vai haver maiores manifestações da graça de Deus. O que significa isso? Deus vai salvar pessoas. Deus quer salvar muitas pessoas. Eu creio que nós precisamos sempre voltar o nosso coração ao coração de Deus. O que Deus quer fazer antes? Prosperar a sua vida ou salvar o pecador? Recebe aí, tá bom? Eu sei que Ele quer prosperar a sua vida, mas mais urgente para Deus, eu tenho certeza, é salvar o pecador. Então, chegou um tempo talvez da gente desacelerar com as nossas coisas. Sabe por quê? Porque Ele cuida das nossas coisas. Não tem mal nenhum desejar ter as coisas, amém, mas desacelera com as suas coisas, faz um pouco mais das coisas de Deus, maior manifestação da graça. Eu creio nesse lugar, muita gente vindo. Por isso que você precisa, irmão, olha para mim, você precisa consertar o seu coração. Deus está dando oportunidade. Não fica brincando com o pecado. Não fica brincando. Deus está falando, Deus está falando. A Bíblia diz assim, ó, se você se julgasse a você mesmo, ninguém teria que te enquadrar um dia. Julga você mesmo. Está errando, para de errar. Você pode ser o seu próprio juiz. Assim, ei, eu estou errando, eu vou parar com isso. Para antes que Deus levante um profeta e me enquadre. Está entendendo? Por que eu estou falando isso? Porque Deus quer que a gente tenha, ou seja, um povo tratado. Um povo tratado, para que as pessoas sejam abençoadas. Eu sei que a gente não precisa estar 100% tratado para que o Evangelho seja pregado e pessoas recebam. Mas eu creio que Deus quer usar você. Deus quer usar você, então por favor, deixa Deus tratar seu coração. Para de pecar, para de errar. Não é porque ninguém está vendo que Deus não está vendo. Deus está vendo. Para logo, se julgue a você mesmo e Deus, a graça de Deus é tão maravilhoso que a graça dele vem rapidamente sobre você. Uma disposição do coração em falar assim, ei, vou parar com isso. Ei, vou parar de falar mal. Ei, vou parar de fazer essas coisas erradas. Deus vem com a graça sobre a tua vida. Então vai ter maior manifestação da graça de Deus. Eu creio que vai ser um ano de muitas mudanças. Um ano de muitas mudanças. Eu não quero que você pega comigo aqui, por favor. Eu tenho falado isso todo esse ano. Glória a Deus. Eu tenho falado. Amém? Tá o quê? Tá filmando? A lanterna o quê? Tá ligada? Obrigado. Valeu. Eu vi você com a lanterna, eu não estava entendendo. Eu achei que você queria me iluminar ou filmar, não sei que eu acendi aqui. Tá bom. De novo. Jesus, me ajuda. O que eu estava falando? Não sei. Eu creio que Deus vai promover mudanças. Eu não quero que você veja. Eu estava falando para você pegar junto no sentido de que, irmãos, a fé, ela não nega fatos. Ela não nega os fatos. Só que a fé não dá voz para voz que não é de Deus. Por isso que eu peço a você, eu estou fazendo um pedido. Você acha muito difícil o que eu estou pedindo? Você que está me acompanhando também, vai ver esse vídeo daqui a um século. Por favor, veja o que eu estou pedindo, não dê voz às doenças. Não fica dando força, não fica dando exposição. Nós somos aqueles que dão a exposição à palavra, à vontade de Deus. É isso que eu estou falando. O pastor é maluco? Eu não sou maluco. Eu sei o que acontece. Eu não sou um menino, mas por favor, nós somos da fé. Vamos falar a palavra, vamos falar saúde, vamos declarar a bênção de Deus. Outra coisa, eu não sei como vai transcorrer o cavalo de Troia. E o cavalo de Troia, você sabe, é um grande cenário para um monte de coisa que eles estão fazendo. O povo chinês, eu não tenho nada contra o povo chinês, mas eles compraram centenas e centenas de empresas brasileiras. Você sabia disso?
Eles já compraram, já compraram. O cavalo de Troia era um grande pano de fundo para você ficar assustado, para eles poderem fazer uma série de coisas. E talvez você tenha algumas surpresas esse ano. Então, por isso que a gente precisa ser inteligente, ver o que de fato está acontecendo. Pastor, você está negando a doença? Não. Só que eu sei algumas coisas sobre a doença. A doença foi fabricada, foi maldosamente. Foi colocada no mundo maldosamente, foi, eu sei que foi. Então, o que o pastor está falando? Para você dar voz e exposição à palavra de Deus. Fala forte aquilo que você crê. Fala assim, nenhuma praga vai chegar na minha tenda, nem o cavalo de Troia. Lembra que eu te falei? Davi, ele desprezou o filisteu. Vamos desprezar. Quando vier sintoma, dá risada. O quê? Ri, debocha. Deus está lá no seu trono, rindo dos inimigos. Eu estou vendo tanto crente falando com... Ele enche a boca para falar do CVD. Não é isso? Enche a boca porque é aquilo que tem enchido o coração e a mente dele. A palavra tem que encher a sua boca e o seu coração. E eu vou falar mais uma coisa aqui, ó. Você vai ser corrigido agora, você inclusive que está vendo. Igreja é lugar de saúde. Eu não vou admitir você falar que você pegou o CVD na igreja. Você pega ônibus, você se mistura com um monte de gente, você entra no açougue, você vai até no cinema, mas você pegou na igreja? Eu só não vou fazer uma banana aqui porque é bem feio. Vou fazer minúsculo aqui, ó, pequenininha. Tá bom? Para não ficar muito feio. Você pegou lá, aqui é lugar de saúde. Conforme a pessoa entra ali, ó, naquele lugar, saúde vem sobre ela. Então, vai dar exposição, vai fazer o que você quiser, mas não vem falar que a igreja é lugar de doença. Igreja é lugar de saúde. Se você não crê, você não precisa crer como pastor. Eu respeito você. Mas por favor, vamos pegar junto. Vamos dar valor à palavra. Faça declarações. A Bíblia fala que a palavra de Deus ela pode ser um bom remédio para a minha vida e para a sua, todos os dias. Eu falando. E se vier em você, vai vir como um sintomazinho de nada e vai morrer. Creia nisso, meu querido. Meu Deus do céu, é uma formiguinha diante de Deus. Josué e Caleb falaram assim, que vocês estão com medo que tem gigante na terra? A gente come eles no café da manhã com pão. Vocês estão citando eles. Deus nem cita isso. E os cristãos hoje com o rabo no meio das pernas. Um monte de cristão medroso. Nós precisamos resgatar aquilo que Deus nos chamou a fazer. Se eu vivo é para o Senhor, se eu morrer vai ser para Ele. A minha vida é dele. Eu não tenho mais que ficar me protegendo. Está entendendo? Protegendo, eu digo, a minha reputação. E se não der certo? Deu tudo certo, já deu tudo certo. Ele é a minha vitória, Ele é a minha palavra, Ele é a minha saúde. Você precisa ter isso em você. Então, por favor, não vamos dar voz, não vamos dar exposição. Vamos entender que ainda que haja mudanças nesse mundo, Deus vai nos fazer, sabe o que? Versáteis. Sabe o que é versátil? É que se adapta a qualquer situação. Qualquer situação que se apresente, Deus vai te dar versatilidade para você se adaptar e você conseguir fazer o quê? Continuar prosperando, continuar com seus negócios, continuar firme, forte. Creia nisso, você não vai parar, tem Deus em você, meu querido. Creia nisso, se você vive é para Ele, se morrer é para Ele. Não vai faltar, Deus vai te dar estratégias, Deus vai te dar inteligência, não tenha medo, inteligência para fazer as coisas, conquistar as coisas. Vai ser um ano, meu querido, creia nisso, ano de oportunidade. Ano de oportunidade, coisas boas acontecendo na sua vida. Expansão, acredite na expansão. Sabe por quê? Todo mundo está com medo. Todo mundo tem famílias que estão com medo, estão falando assim, não quero mais te ver, nem vem aqui. Some. Eu ouvi frases de pessoas, some da minha frente. Nem vem aqui. Não quero te ver enquanto a picadinha não estiver pronta.
Aí as pessoas, aí você fala, pastor, a picadinha não pode ser uma coisa boa? Não sei, ela pode até ser, mas a minha confiança não está nisso, minha confiança está em Deus. Porque se eu confiar numa picadinha, ela pode me matar também. Eu não estou sendo revoltado aqui, falando para você ser um anarquista, não é isso. Mas eu quero que você confie em Deus, a tua confiança esteja no Senhor. Você descanse nele, fale mais a palavra, chame a palavra, não fique repetindo essas narrativas. Como eu falei, um ano de mudança, versatilidade, um ano de oportunidade, um ano de aumento do Senhor na sua vida, evolução na sua vida, está entendendo? Na sua vida profissional, na sua vida material, Deus acrescentando coisas. Nós provamos isso aqui, não provamos? Esse ano, sim ou não? Sim. Quem esteve junto, o coração, não é? Porque é difícil às vezes se ligar a um pastor maluco, eu sei que é difícil, mas quem está junto na cabeça, no coração, no propósito de Deus, desculpa, o que acontece? Deus fez prosperar, Deus fez prosperar. Eu já disse aqui, nós nunca fizemos tanta coisa na igreja como nos anos passados, como nesse que a gente fez. Tudo era para parar, não faltou nada, não faltou. Os irmãos continuaram firmes e fiéis nos dízimos e ofertas, nunca atrasamos conta, pagamos tudo, os aluguéis, tudo em dia. Porque a casa é a casa que abençoa vocês, e na vida de vocês isso também está ocorrendo. Pessoas têm falado, não faltou, pelo contrário, o aumento veio. Amém, gente? Não tenha medo, não tenha medo. Vai ser um ambiente, 2021, creia nisso, um ambiente para expansão. Ambiente propício para você expandir. É o dia que tudo, é o tempo que muitos vão parar, vão falar assim, não vai dar. Creia, é um ambiente para você expandir. É onde as pessoas mais vão procurar você, vão acreditar naquilo que você vende, naquilo que você tem para mostrar. A expansão ela vai continuar, ela vai ser mais forte, irmãos, mais forte na sua vida. Tá certo? Outra coisa, prepare-se, se você crê assim. Eu tenho trabalhado em alguns corações, alguns de vocês têm trabalhado, tenho falado, em particular, às vezes tenho tratado com alguns de vocês. Este ano é um ano para você selar algumas coisas na sua vida pessoal. Não sei se você está entendendo, é um ano de selar. O selo, ele garante, ele fecha uma questão, ele fecha a carta, entendeu? O selo antigo, ele fechava uma carta. Ela estava sendo escrita. Tem um monte de coisa boa lá, você está construindo. Mas o selo, ele fechou, ele lacrou. É como uma declaração assim, está feito. Algumas dificuldades que você tem não vai ter mais. Algumas tentações que você tem, elas vão te deixar. Vai ser selado na sua vida isso. Por isso que é o tempo para você vencer a você mesmo. É o tempo, irmãos, 2021 é um tempo de deixar complexos de inferioridade, depressões. É um tempo para ser curado de depressão. É um tempo de você olhar e falar assim, Senhor, o Senhor está em mim, eu sei agora quem eu sou. E uma coragem, um homem, uma mulher de Deus se levantando aí dentro de você, de uma forma tão poderosa, que nada mais te pare, nem mesmo você. É um tempo para isso, é um tempo de você ir além, é um tempo de avançar, de arrebentar. É como um trator passando, um tanque de guerra passando, não tem obstáculo, sabe? Não que você vai destruir coisas, mas nada pode parar você. Creia nisso, tem um potencial maravilhoso aí. Não deixa ninguém roubar isso de você. Ano marcado por coisas rápidas e fáceis. Chega de marasmo, chega de coisa demorada. Rápido e fácil. Declara, vai ser rápido e fácil. É um ano que coisas vão ser resolvidas. Vamos fechar. Irmãos, é um ano para você limpar nome. Não fique chateado com isso não. É um ano para limpar o nome. Não importa a dívida que você tenha. É um ano para o teu CPF ficar liberado. Ai, que beleza, pastor, para fazer crédito. Não.
se alguém vai liberar o seu nome, não é para você voltar para a Matrix. Porque tem alguns bancos que eu não vou dar o nome aqui. Um começa com I e termina com U. Quando as pessoas liberam o nome, o que acontece? Ele já liga. Ah, tudo bem, eu queria te ligar. Você tem um crédito aqui disponível. Eles querem mandar você para o poço de novo. E não só esses bancos, mas vários bancos estão todos comprometidos com a agenda global, senhores do mundo. Por isso que eu falo, só use o sistema. Tiver cheque, desculpa eu falar isso, meu coração arde. O dia que Deus mandar parar, eu vou parar. Mas é o tempo de você diminuir limites. Não fica com limite, não fica preso no sistema. Cuidado com o seu cartão de crédito. Cuidado. É o tempo para você não se enfurnar mais nisso. É um tempo de libertação. Só que Deus, acredite, se você quiser pegar isso para a sua vida, Ele vai te dar capacidade de conquistar coisas à vista. Todo mundo critica, né? Guardar dinheiro embaixo do colchão, não critica? É ridículo a caricatura de alguém que guarda dinheiro no colchão. Desculpa, para mim hoje é ridículo ter dinheiro no banco. Desculpa, me perdoe. Talvez alguns falem assim, não, mas eu aplico o dinheiro. Tá bom, fique à vontade. Tem gente que é mais sábia quando guarda o dinheiro embaixo do colchão. Por quê? É para você entender que às vezes coisas você tem que romper com o sistema, porque o sistema só para você. Então vai ser um ano marcado por rapidez. Então acredite, creia, irmão, creia no sobrenatural. Tiver que conquistar coisas, Deus vai fazer chegar na sua mão. Pastor, estou precisando de casa, estou precisando de carro. Deus vai fazer chegar na sua mão. Mas lembra da palavra do pastor para você não se meter de novo numa dívida e ficar preso por anos e o sistema te explorando. Pensa que Deus pode nos libertar disso, irmãos. Pense sobre isso, medite sobre isso. Ele pode te fazer prosperar nesse sentido. Então, ano de coisa rápida é fácil. Velocidade. É um ano, se você quiser, se você crer, é um ano para projetos ousados. Coisa maluca que você nunca fez. É um ano de projetos ousados. É um ano para você ser audacioso naquilo que você nunca fez ainda. Vai existir um potencial. Olha, o que é potencial? Na física, na cinética, o que é? É uma força parada, disponível para você usar, para você botar ela em movimento. Está entendendo? Uma força potencial, vai ter um potencial para a sua ousadia. Ou seja, o que vai ativar esse poder vai ser a sua ousadia. Com a sua ousadia, projetos ousados, com a sua audácia, Deus pode fazer você alcançar grandes coisas. É um ano de agilidade. Agilidade, é um ano para você entrar em portas. Deus vai te dar estratégia, pensamento inteligente. Coisas inteligentes, Deus vai dar. Lembra que eu sempre oro aqui, Deus dá estratégia? Deus pode te dar estratégia. Onde tudo ficar meio falhando, se você falar assim, não, eu vou por esse caminho, porque Deus me inspirou. É onde Deus vai abrir portas para você. Amém, gente? O que foi 2020? O que foi esse ano de 2020? Um ano onde tentaram nos parar, né? Tentaram nos bloquear. Muita gente ficou parado e bloqueado. Muita gente parou projetos. Agora eu quero deixar isso registrado no seu coração. Não deixe que ninguém pare projetos na sua vida. Está entendendo? Por mais que haja uma restrição, você não pode fazer isso, aquilo. Não deixa ninguém parar um projeto na sua vida. Eu não vou parar os projetos da igreja. Eles nos obrigaram, falaram, não pode ter culto. Tá bom, vamos fazer online. Mas a igreja continuou, porque a igreja é espiritual, graças a Deus. E na sua vida pessoal, desse jeito também. O que Deus colocar no teu coração, porque Deus coloca, não coloca?
O ano que começa, você não está cheio de propósito aí? Você fala, vou ler 30 livros. Não é assim que você falou? Esse ano eu leio 30 livros. Não deixa parar esse propósito. Vai chegar em fevereiro, você já abandonou tudo? Não importa o que venha, ninguém pode alterar os planos que você colocou no teu coração. Pelo contrário, se concentra, vai nele, vai com força. Então, qualquer circunstância que venha, adquira experiência. Fica com a experiência. Mas não fique com a influência da situação na tua vida. Tem gente que ficou com sequela física, só que tem gente que ficou com sequela espiritual. Aprenda as coisas pegando experiência, mas não pegando a influência delas. Vou falar de novo, porque vai entrar no seu coração. Você pode ser experimentado, ficar mais maduro, mas não fique influenciado pelas situações. Não deixe que situações deixem sequelas em você. Pelo contrário, águas que passaram. Olha para trás e fala assim, não vou morrer. Deus, eu vou morrer agora? Deus fala, não, filho, tem mais 30 anos para você aí. Opa, então levanta aí, vamos fazer um projeto. Não pare, não pare. Não deixe as coisas te parar, pelo amor de Deus. Por que você está me olhando com essa cara de assustado? Você está assustado? Deus está com você. Convence os corações, papai, convence. Experiências, quando a gente acumula experiências, sabe o que acontece? Ele está colocando para nós uma habilidade para a gente vencer as próximas. Entende? Eu pego uma experiência, acumulo, não a influência, mas a experiência daquilo que eu tive, para quê? Para vencer a próxima. Para vencer a próxima. Então, é um ano de reclusão? Não, é um ano de liberdade. Irmãos, se nós tivermos... Eu queria, às vezes a gente queria ter líderes, não é? Eu às vezes já falei aqui, se a gente tivesse líderes bons, o que aconteceria? Eles viriam à TV em rede nacional, não é isso? Ou rede estadual e falaria, gente, a gente está enfrentando algo aqui, mas tenha fé, se apegue em Deus, se apegue na sua religião. Ele iria falar alguma coisa, não é? Nós estamos vencendo, não vamos ficar prostrados. Mas as notícias que vêm são só notícias de gente do inferno. Eles só querem nos assustar, eles não estão preocupados com você. Por isso que eu falo, a tua liderança é o Espírito dentro de você. Você precisa se mover por Ele, não dependa de pessoas. Se levante com alegria. Levanta a mão assim, por favor, levanta, todo mundo. Levanta a mão, as duas, todo mundo aí, levanta as mãos assim. Sabe o que acontece? A Ivanilde ensinou isso aqui para nós. Quando eu levanto duas mãos, o que acontece? Eu estou transmitindo uma mensagem para o meu ser, para o meu cérebro, que está tudo bem. Tudo vai bem, está tudo bem. Deus está cuidando de tudo, não está faltando nada. Aleluia, aleluia, aleluia. Essa conexão, está entendendo? Está entendendo? Está entendendo? Se você ficar cansado, fala para alguém, ei, me segura o braço aqui. Mas deixa, eu quero ficar conectado. Está entendendo? É a conexão, vai tudo bem, meu querido, está tudo bem. Está tudo bem. Vamos aprender a lidar com as circunstâncias. Aleluia, aleluia. Sabe o que vai acontecer em 2021 que não vai mudar? Você vai continuar provando, como você provou em 2020, o cuidado de Deus sobre você. Não vai mudar ou diminuir ou arrefecer de forma nenhuma. Cuidado de Deus é sobre sua vida, sobre os seus. Fala isso, declara isso, fala. Você vai perceber o cuidado dele em todas as coisas. A sua fé, ela precisa ficar mais estruturada. Tem um texto na Bíblia que fala assim, que a fé que tem para você mesmo. Mas eu quero dizer assim, que você pode ter uma fé mais pujante, uma fé mais forte. Chegou o tempo de você desenvolver a sua fé. Por isso que eu quero falar para você, você precisa desenvolver a sua fé. Você precisa deixar a sua fé mais firme, mais forte. Por quê? Porque a tua fé vai te levar a você completar o seu ministério, o teu chamado, tocar pessoas. Por isso que você
aumenta a sua fé por aquilo que você ouve. Aí eu pergunto, você está lendo bons livros? Quem não lê bons livros, livros do ministério, o que acontece? A sua fé não aumenta. Você está protelando uma série de coisas, você precisa estruturar a sua fé. Se você não lê a palavra, se você não se pega naquilo que a gente ensina, a tua fé, ela vai ficar fraca. Então eu espero que esse ano você estruture melhor a sua fé, para que as coisas continuem acontecendo de uma forma mais forte na sua vida. Irmãos, superações. É um ano de superação. Deus vai te dar habilidade para superar coisas. Quantas pessoas estão precisando da sua palavra? Agora imagine se você não tem uma palavra. Imagina se as pessoas estão morrendo de medo e você também com medo com elas. Não fique com medo. Você precisa se superar naquilo que Deus está te chamando. Amém? Amém? Deus vai fazer você colher coisas de acordo com aquilo que você sempre está confessando. Quando nós falamos de plantio, o plantio da palavra é algo constante. Diga constante. Diga de novo, constante. Isso. O plantio, o semear, o falar, o plantar, ele deve ser constante. Você não pode ficar calado. Crente não fica calado. Eu não tenho muito jeito de falar. Pois corrija isso na sua vida. Corrija isso na sua vida. Você precisa falar. Plante coisas boas. Plante coisas boas. Fala, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Nenhuma praga chegará à minha tenda. Eu sou sarado, eu sou curado. Isso vai fazer com que você colha fartamente. Preste atenção. Quem planta pouco, colhe pouco. Plante bastante. Plante o tempo todo. Plante o tempo todo. Olha aqui para o pastor. Esse é um ano de você parar de pensar em coisas pequenas. Eu espero que muita gente esteja me ouvindo pela internet, ou ouça depois. Tem gente que fala aqui, nossa, que barato, mas acha caro. Tem gente que só fala da boca para fora. Sabe por quê? Porque a sua mente ainda é do tamanho de uma formiga. Por que é importante a gente mudar a nossa mente? Porque Deus é um Deus grande. Aí você vai falar, não pastor, mas eu sou humilde. Não tem nada a ver com humildade. Porque o seu coração deve continuar humilde, mas Deus quer que você seja rico e próspero. O que é ser rico e próspero? É ter as coisas? Não necessariamente. É ter uma mente próspera. Quando Deus quer nos levar a pensar de uma forma maior, Ele está falando assim, eu quero colocar recursos na sua mão, eu quero fazer coisas através da sua vida, mas se você tem uma mente pequenininha, eu não posso fazer nada. Por isso que eu não quero mais ver mente pequena aqui. Nós somos simples como pessoas, usamos as coisas, amamos as pessoas e usamos coisas. Não o contrário. Mas Deus quer nos dar coisas. Deus quer nos prosperar cada vez mais. Então chegou o tempo de você ampliar a sua cabecinha. Então você vai me perdoar. Mas se eu te pegar nos bastidores reclamando de preço de coisas, reclamando que as coisas estão caras, eu te chamo para o gabinete na hora. Aí você vai sofrer humildinho comigo, porque eu vou fazer você confessar a palavra comigo lá umas 2 horas para ver se começa a mudar a tua cabeça. Eu não quero mais, quando a gente fale aqui de preço de coisas, você reclame do preço das coisas. Eu não quero que você seja um snob. Eu não quero que você não poupe, que você não guarde, mas que você tenha uma mente próspera. Quando vier alguma coisa cara, você fala assim, pode até ser um desafio grande, mas para o meu Deus isso não é nada. E como eu estou junto com Ele, eu vou fazer junto com Ele essas coisas. Irmãos, não se impressione por riquezas. Fique impressionado por riqueza. Ele pode fazer chegar isso rapidamente na sua mão. Depende da cabeça. Depende da cabeça. É uma frase triste, mas é verdade. Tem pessoas que são tiradas da favela, mas a favela não sai do coração.
É triste e pesado, não é? Mas é uma verdade. Porque muita gente não muda o que? A mente e o coração. Deus quer mudar a mente e o coração. Não para você ser um snob. É para Deus poder usar você. Sabe por quê? Porque Deus é um Deus de coisas grandes. Se Deus começar a falar de um lugar maior, qual o problema? Deus quer um lugar maior, porque Ele quer alcançar mais pessoas. Se Deus falar assim, a gente já tem 200 cadeiras. Não, Ele quer mais 300. E daí? Vamos lá. É um aumento, não tem problema nenhum. Ele faz chegar essas coisas. Abra a sua mente. Tem gente que tem mente de gente pobre. Irmãos, nós não desprezamos pessoas pobres, mas a pobreza não é plano de Deus. Deus não criou o homem para ser pobre, faltoso das coisas. Deus não criou isso. A pobreza, se você estudar biblicamente, ela é consequência de pecado. Miséria, pobreza, maldição, doença é consequência de pecado. Por isso que eu digo a você, amplie a sua mente. Amplie a sua mente. E se Deus quiser te levar para poderosos, para falar com poderosos, você estaria disposto a vestir um smoking da melhor qualidade? Andar numa carruagem com rodas de ouro para poder falar com o rei? Deus quer mudar o nosso coração. E Ele quer fazer porque Ele quer fazer. E a gente muitas vezes fica falando assim, não, mas eu não quero que Ele faça. Mas Ele quer fazer. Ele quer fazer. Então chegou um tempo de a gente ampliar nossa cabeça. Dom da fé. Fé maior em você. Fé para realizar coisas. Aumentando na sua vida. Para você ter mais força, mais ousadia para fazer as coisas. Sabe o que é dom da fé? É quando a fé opera em você e nem depende do outro para operar. Está entendendo? Tem coisa que depende do irmão, não tem? Ou do fulano, não tem? Tem coisa que não acontece porque a pessoa não tem fé, de fato é. Mas o dom da fé, ele opera independente da pessoa ter fé ou não. Então Deus realizando coisas através da sua vida. Ano de milagre. Ano de muitos milagres. Em nós, através de nós, através da sua vida. É um ano de milagre, acredite nisso. É um ano de milagre. Eu vou pedir a você, olha aqui para o pastor, você que está nos ouvindo também. Não quero mais você falando sobre dificuldades. Aqui não mais. Pastor, foi um ano de dificuldade. Eu não quero saber. Pode parar. Vai confessar dificuldade no palácio do governo, que o governador vai estar juntinho com você. Deus está tratando comigo para eu perdoar o governador. Quando eu perdoar, eu falo para vocês. Por enquanto eu não perdoei ainda não. Eu perdoo até hoje antes da ceia. Estou brincando, a Sá fica escandalizada aqui. Eu estou falando que se você quer confessar dificuldade, vai com ele, está entendendo? Você vai ter couro lá. Aqui você não tem couro aqui não. Líder de departamento, para de falar que foi um ano difícil. Não é a visão do ministério Verbo da Vida. Não é visão do ministério. Como você tem que falar como foi 2020? 2020 foi atípico. Teve um gigantezinho desse tamanho aqui que nós comemos com pão com manteiga. Isso, foi o melhor ano da nossa vida. Amém? É assim que crente fala, porque crente é louco. Agora, se você não está louco comigo, pode sair fora. Sai fora e vai juntar a tua voz. Vai para a antiga igreja que você era. Talvez lá eles tenham um coro como você gosta. Para de citar dificuldade. Não atrapalha o chamado da nossa igreja. Não atrapalha o meu ministério. Ai, foi um ano de desafio, de dificuldade. Vá falar essas coisas no inferno. Chega. Aprenda a falar aquilo que tem que ter voz. Um ano com alguns percalçozinhos que nós passamos por cima, atropelamos. Tinha um monte de decreto contra, mas a gente provou que Deus é conosco. É assim que eu quero me mover. Será que você está comigo? Ou você vai ficar fazendo coro
com essas vozes do inferno. É um ano de milagre se você crê. É um ano de milagre na minha vida e na sua vida. É um milagre, oportunidades. Sabe aquelas coisas que você chama e muitas vezes você fala assim, não vai acontecer. Esse ano acontece. Esse ano é um ano de coisas rápidas, fáceis. É um ano de oportunidade, de coisas acontecendo. Não mais aquele negócio ficando parado, mas colocando em prática, fazendo acontecer. Aleluia, aleluia, aleluia. Então, 2020, valorize o que aconteceu. Não despreze. Sabemos o que aconteceu. Alguns de nós até perdemos pessoas. Alguns de nós até não perdemos a vida de pessoas, né? Mas nos distanciamos. Eles conseguiram fazer isso, não é? Conseguiram nos distanciar de familiares. Alguns enfraqueceram na fé. Eu posso estar maluco. Se eu estiver maluco, eu me corrijo daqui a um tempo, quando Deus me trouxer ao juízo de novo. Mas eu acho que a igreja ficou muito aquém daquilo que a gente poderia fazer. Eu creio que a gente possa fazer muito mais. Quando não só a gente crê, mas a gente crê e fala e declara as coisas e continua falando. Deus vai fazer e Deus vai continuar fazendo. E todo mundo está parando, todo mundo está... Mas eu não estou. Todo mundo está com medo, mas eu não estou. Todo mundo está ficando em casa, mas eu não estou. Eu vou para o sol. Eu vou, ó, fiquei vermelhinho, ó, vitamina D, ó, como eu estou bonito aqui, ó. Quer ver minha barriga como ficou? Não? Tá bom. Sol é coisa boa. Não é para ficar em casa, não tomar sol, é para tomar sol. Eles mentiram para a gente, acorda. É para tomar sol, tomar ar. Viver, declarar a palavra. Não desvalorize o que aconteceu, mas pega isso para você ser mais forte em 2021. Se você crê comigo, essas coisas vão acontecer. Abra no último texto aí para a gente encerrar. Você nunca leu esse texto? Zacarias, capítulo 2, verso 5. Você nunca leu esse texto, Duda? Você vai gostar desse texto. Senhor, eu perdoo o governador. Já perdoei. Amém, gente? É que eu vou cear agora. Então eu preciso perdoar, tá bom? Eu perdoo o líder que nós não temos em São Paulo. Eu perdoo. Zacarias capítulo 2, verso 5. Pois eu lhe serei, diz o Senhor, um muro de fogo em redor. E eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Ou se a gente transmitir, né, ele está falando no meio dela, da Jerusalém, da igreja. Ele está falando assim, ó, pois eu lhe serei, diz o Senhor, um muro de fogo ao redor. E eu mesmo serei no meio de ti a sua glória. Deus vai ser o seu muro, Deus é a sua proteção, um muro de fogo, arredoma a mão do Senhor protegendo e guardando você. É Ele que é a sua força, aleluia, aleluia. É isso que tem que ser exaltado, a palavra e o poder de Deus, e não mais o poder do inimigo. Amém, queridos? Feche seus olhos, vamos orar. Aleluia, eu te agradeço, Pai, eu te agradeço, ó Deus, pela tua bondade tão significativa em nosso ser, em nossos corações. Eu te agradeço porque o Senhor escreveu os nossos nomes no livro Na Vida e nos deu um propósito eterno, um propósito de andar sendo verdadeiros influenciadores do teu reino, da tua palavra. Nós nos fortalecemos agora como igreja, Senhor, na força do Senhor, na força do seu poder. Nos enchemos da sua palavra,